Olá, pessoal, tudo bem? Voltando com mais um bloco de contabilidade de custos, né? Feita a parte da introdução, né, dos conceitos principais, conceitos básicos dessa disciplina, vamos trazer aqui um pouquinho de pimenta, né? Vamos falar um pouquinho do processo de produção, né? As bancas, né, gostam, né, de trazer também questões envolvendo esse conceito. A gente vai falar um pouquinho aí dos tipos de estoques, né, que existem na contabilidade de custos. Vamos falar também de produção conjunta, vamos falar de unidades equivalentes de produção. Legal? Então vem comigo na tela para a gente falar sobre o processo produtivo. Bom, nós já falamos, né, vimos sobre isso aqui, que a matéria-prima sozinha, ela não consegue se tornar um produto acabado. Então ela necessita do auxílio dos demais fatores de produção, né, que é a mão de obra e os custos indiretos. Né? E a soma, né, o somatório desses dois itens é chamado de custo de transformação, que é o custo para transformar a matéria-prima em produto acabado. Então, dessa forma, né, o processo produtivo ele começa com a matéria-prima, que passa por uma fase de produtos em elaboração ou semi-acabado, né, ou em processo, e depois transforma-se em produto efetivamente acabado. Tá? Então, esse produto acabado ele permanece em estoque até ser vendido. Então, nesse contexto, a contabilidade ela registra cada fase produtiva por meio das seguintes contas contábeis: estoque de matéria-prima, estoque de produtos em elaboração ou em processo, estoque de produtos acabados. Legal? Tá? Então, vamos lá. O que seria o estoque de matéria-prima, né? Obviamente, é justamente o estoque que sobrou, né, dentro, obviamente, de um processo em que houve um estoque inicial, né, ou seja, houve uma compra, né, se de repente uma devolução, e a parte do estoque foi consumido, né, na produção. Né? Então, o estoque de matéria-prima ele é composto pelo saldo inicial de matéria-prima, né? Ou seja, se eu tenho um saldo inicial, faz parte do estoque. Esse estoque ele é aumentado com as compras, né? E é obviamente deduzidas dos impostos recuperáveis, seria o custo de aquisição, né? Menos as devoluções dessas compras e deduzo também das matérias-primas consumidas no processo produtivo, né? Então, a fórmula é estoque final de matéria-prima, seria o estoque inicial, mais as compras, menos devoluções, menos matéria-prima consumida. Tá? Então, a gente está chamando aqui as siglas, né? EFMP seria o estoque final de matéria-prima. EIMP, estoque inicial, C de compra, D de devolução, e MPC de matéria-prima consumida. Que parece meio óbvio isso, né? Ou seja, no Razonete a gente visualiza isso ainda de forma mais evidente, né? Eu vou mostrar para vocês como é que funciona isso no Razonete. Então, ou seja, eu tenho aqui o estoque inicial, né, que aumentaria a débito, obviamente, né? Mais as compras, que aumentaria a débito. As devoluções, né, seriam a crédito, né? E a matéria-prima consumida também é crédito. Ou seja, o que reduz a conta do ativo é crédito, o que aumenta é débito, né? Então, se houver saldo, tem que ser devedor. Estoque final de matéria-prima. Né? Então, bem mais fácil aí no Razonete, né? Mas também, né, eu posso encontrar o valor da matéria-prima consumida, né? Se eu tiver a informação do estoque final, basta inverter aí, né, essas variáveis. Então, por exemplo, é possível também calcular o total de matéria-prima consumida, caso seja informado o valor do estoque final de matéria-prima. Então, ou seja, eu tenho o estoque inicial de matéria-prima, mais as compras, menos a devolução, menos o estoque final de matéria-prima. Né? Então, eu consigo achar justamente a matéria-prima consumida, né? Ou seja, o quanto consumir de matéria-prima aqui nesse contexto. Beleza? Tá? Então, o segundo estágio é o estágio em que o produto se encontra em elaboração, se encontra em processamento. Né? Ele é composto, então, pelo saldo inicial de produtos em elaboração, né? Ou seja, o mês ou o ano iniciou ainda com uma produção ainda que não acabou, né? Mais a produção acabada do período, né? Desculpa, mais a produção do período, na verdade, né? Menos a produção acabada do período. Então, ou seja, o que eu quero saber é daquele estoque o quanto que ficou de produtos que ainda não foram acabados, que ainda estão ainda em processo de elaboração. Né? Então ele começa justamente com o estoque inicial de produtos em elaboração, né, se houver, obviamente, saldo, mais o custo de produção do período. E esse custo de produção do período, ou uma parte ela pode ter sido acabada ou não, né? Então eu vou conseguir justamente saber meu estoque final quando eu conseguir mensurar o custo de produto acabado. Né? Então no Razonete também fica bem mais fácil visualizar.
Ou seja, o saldo inicial, obviamente, é débito, né? O aumento do custo, né? É a débito, né? O custo de produção do período, que é o somatório da mão de obra direta, né? Perdão, da matéria-prima consumida, mais a mão de obra direta, menos o custo indireto. Lembrando que aqui é a matéria-prima consumida, tá? Ou seja, a compra da matéria-prima está lá no estoque de matéria-prima, né? Então, matéria-prima consumida, mais a mão de obra direta, menos os custos indiretos de fabricação. Então, esse é o custo de produção do período, menos a própria produção do período, né? Que foi acabada. Ou seja, da produção, o que acabou? Né? O que não acabou vai ser estoque final de produtos em elaboração. Legal? Agora, eu também tenho como saber o valor do custo do produto acabado, se eu tiver a informação do estoque final de produtos em elaboração. Né? Então, ou seja, se eu sei o quanto eu iniciei de produtos em elaboração, se eu sei qual foi a produção do período e se eu sei o quanto me sobrou de estoques que ainda não foram finalizados, por diferença eu acho o custo do produto acabado. Legal demais? Muito maneiro, né? E por fim, né, eu tenho o estoque de produtos acabados, que ele é justamente composto, né, por aquilo que já foi acabado, mas que não foi vendido ainda, né? Então, ou seja, como é que eu mensuro esse estoque final de produtos acabados, né? É o estoque inicial de produtos acabados, mais o custo da produção acabada do período, menos o custo daquilo que foi vendido, que vai lá para a minha DRE. Então, esse cara aqui, quando ele é baixado, ele vai para a DRE, né? Beleza? Então, ou seja, o estoque inicial, se houver de produção acabada, mais a produção acabada do período, menos, né, a produção acabada que foi vendida. Né? Então, o que sobrar é a produção acabada que ainda não foi vendida. Show de bola? Beleza? Também posso encontrar, né, através do razonete. Ou seja, estoque inicial é produto acabado, se tiver saldo é débito, mais a produção acabada do período, se tiver é débito, baixando aqui, né, o CPV, a crédito, isso no estoque, obviamente. Então, se houver saldo, estoque final de produto acabado. Muito legal, né? E eu também consigo encontrar quem? O custo do produto vendido, né? No caso aqui é vendido, deixa eu até mudar aqui. Custo do produto vendido. Vendido. Né? Caso seja informado o estoque de produtos acabados, né? Estoque final de produto acabado, né? Então, ou seja, como é que eu sei o custo do produto vendido? Se eu tenho o estoque inicial do produto acabado, se eu tenho o custo do produto acabado, né? E se eu tenho o estoque final de produtos acabados. Né? Então, ou seja, o que sobrou aqui de resultado é o custo daquilo que foi acabado, que foi vendido. Pronto, né? Essa é a lógica aqui. Então, vocês vão reparar que os jazonetes têm uma correlação, né? Então, reparem ó, que no estoque de matéria-prima, a matéria-prima consumida, quando ela é baixada a crédito, ela vai ser débito do estoque de produto de elaboração. Né? Aí eu somo com a mão de obra direta, somo com os custos indiretos, e aí eu formo justamente o custo de produção do período. Né? Beleza. E aí, quando eu tenho a parte que é da produção acabada, que ela é, baixa, que ela é justamente a crédito aqui, né, para justamente achar o quanto ficou de produtos em elaboração, ela é a débito no estoque de produtos acabados. Né? Então, repara que conforme eu vou creditando dentro de um estoque, ele vai sendo debitado em outro aqui. Da mesma forma, o CPV. O CPV aqui, ele é acreditado aqui, né, para poder sair do estoque de produto acabado. Mas ele é debitado aonde? Ele é debitado na DRE. Beleza? Show de bola? Tá? Então, isso tem essa correlação aqui. Então, vamos dar um exemplo, né? Segue as informações de uma empresa em determinado mês. Custo da matéria-prima adquirida, né? R$ 400.000. Repare que é aquisição, não consumo, né? Mão de obra direta do mês, 600 mil. Custo indireto de fabricação do mês, 400 mil. Aí tem lá, considere aí que o estoque inicial de produtos de elaboração era de 200 mil. O estoque inicial de produtos acabados era 80. E o estoque final de produtos de elaboração, 220. E o estoque final de matéria-prima, 70. Aí não havia outros estoques iniciais ou finais. Então vamos lá. Se ele falou que eu tinha um estoque inicial, estoque inicial para elaboração, e um estoque final para elaboração, ok aqui, está completo.
Ó, estoque inicial de produto acabado. Ele não fala nada de estoque final. Então esse cara é zero, né? Ele fala de estoque final de matéria-prima, mas ele não fala nada de estoque inicial de matéria-prima. Então ele está supondo que é zero. Beleza? Show de bola? Então vamos lá. Estoque inicial de matéria-prima é zero, né? Compra do mês, né? Compra do mês, 400 mil. 400 mil. Não teve devolução a princípio, né? Estoque final, tá aqui, ó. De matéria-prima, 70 mil. Então, se eu não tinha estoque, né? Vamos botar uma razonete aqui, né? Tá aqui, ó. Estoque de matéria-prima. Não tinha estoque inicial. Comprei 400, né? E meu estoque final foi 70, né? Significa que eu consumi obrigatoriamente 330, que é justamente está aqui, ó. Beleza? Né? Então, 330 foi o que eu consumi. Então, sabendo que mão de obra é 600, custo indireto são 400, que está aqui, ó. Está aqui, né? Mas a matéria-prima consumida, porque aqui é o custo de produção, vai ser quem? Matéria-prima consumida, mais mão de obra, mais custo indireto. Então, ou seja, eu comprei 400, mas consumi 330. Então, 330 mais 600 mais 400 dá 1.330.000. Pô, já tenho duas informações importantes aqui, né? Então, vou lá para o estoque de produtos em elaboração. Estoque inicial, tenho 200. Qual é o custo de produção do período? Acabei de mostrar, né? 1.330. Qual é o estoque final aqui que ele fala? 220, né? Então, ou seja, então eu consigo achar quem? O custo do produto acabado, que vai ser 1.310, né? Vou botar aqui só 1.310 aqui para não botar muito zero, né? Então, se eu tenho lá o custo do produto acabado e eu tenho o estoque inicial do produto acabado, mas não tenho nada, ou seja, significa que tudo que eu produzi acabei, eu vendi, né? Então, ou seja, vou acabar achar aqui, ó, o estoque de produtos acabados. Saldo inicial 80, produção acabada do período 1.310, saldo zero, perdão aqui, ó, saldo zero. Então, por diferença, 1.390 meu CPV. Então, se vocês forem olhar aqui, ó, tá tudo aqui, ó. Estoque inicial mais compras, menos matéria-prima consumida, 770. Matéria-prima consumida mais 600 mais 400, 1.330. Saldo inicial mais produção do período, menos produção acabada, estoque de 220. Produção acabada do período mais o estoque inicial, 1.390. Né? Não teve estoque mais, então tudo que foi produzido foi vendido aqui, ficou no 0 a 0. Legal demais, né? Então, ou seja, essa é a lógica desse processo produtivo. Tá? Outro ponto importante que as bancas cobram muito são as unidades equivalentes de produção, porque um dos maiores desafios dos gestores consiste em mensurar o custo das unidades que ainda estão em processamento, né? Porque sabe-se, né, que o custo de produção do período deve ser apropriado em unidades acabadas e unidades em processamento, que aqui a gente fez por diferença, né? A gente pegou as unidades, aliás, a quantidade de custo do período, mais o estoque que começou em elaboração, e diminuído o custo do produto acabado. Então, tem lá o estoque final de produtos em elaboração. Mas qual seria o custo efetivo das unidades que ainda estão em processamento, né? Isso que muitas das vezes fica meio voando nessa informação. Tá? Então, trabalhar com as unidades equivalentes de produção, né, fazem toda a diferença aqui nesse sentido. Então, qual é a lógica aqui? Né? Preciso fazer a seguinte pergunta: quanto uma unidade em processamento equivale em relação a uma unidade totalmente acabada? Porque a gente presume-se que a produção acabada já finalizou 100% da sua produção. E o produto em processo, né, em processamento, ele tem qual percentual da produção acabada? Né? Então, eu posso ter vários níveis, vários estágios de acabamento das unidades em processamento. Né? Então, eu trabalho com um percentual único para fazer essa correlação. Então, para responder essa pergunta, utilizamos o conceito de unidades equivalentes de produção,
que corresponde ao montante de unidades de processamento convertidas em unidades prontas, né? Por meio da aplicação do grau de acabamento definido. Então, como é que funciona isso? Custo de produção atribuído ao produto, R$ 600 mil. Iniciei 3.000 unidades a produção. Finalizei, ou seja, produto acabado, 1.800. Então, produtos em processo, né, ou elaboração, de 1.200. Aí a questão é o seguinte, ó, essas 1.200 unidades que estão em processo, elas correspondem a 50% de uma unidade acabada. Então, ou seja, eu tenho vários estágios de processamento dessas unidades em elaboração e, na média, elas representam 50% de acabamento. Então, eu vou transformar essas 1.200 unidades em processos em equivalentes a acabados. Hidrológico? Né? Então, ou seja, 1.200 unidades vezes 50% equivalem a 600 unidades acabadas. Então, essa é a lógica. Então, eu estou convertendo, né? Ou seja, 1.200 unidades em elaboração, é um percentual de acabamento de 50% cada, equivaleriam a 600 unidades acabadas. Então, como eu tenho 1.800 unidades acabadas e transformei essas 1.200 unidades em processamento para 600 unidades acabadas, né? Eu tenho 2.400 unidades. Isso aqui é para fins de cálculo, tá, gente? Para fins de mensuração de custo aqui. Eu efetivamente tenho 1.200 unidades que ainda não acabaram, tá? Mas eu estou identificando como eu vou mensurar o custo das unidades que ainda não estão finalizadas, tá? Então agora eu consigo pegar os 600 mil, dividir por 2.400, cheguei ao custo unitário de cada unidade, custo unitário de cada unidade acabada. E como eu efetivamente finalizei a produção de 1.800 unidades, 250 vezes 1.800 vai dar o quê? 450. Né? Então, como o meu custo de produção do período foi de R$ 600 mil e o custo de produto acabado eu já encontrei foi de 450, por diferença, né, o custo de produtos que ainda estão em elaboração só pode ser a diferença aqui de 100, 150 para chegar aos 600. Eu poderia achar isso de outra forma também, ó. Porque se o custo unitário do produto acabado é 250, as unidades em processamento correspondem a 50% de uma unidade acabada, eu posso afirmar que o custo de cada unidade de processo também é 50% de uma unidade acabada. Então, se eu achei 250 aqui, 125 é metade. Se eu tenho 1.200 unidades ainda em processo, 125 vezes 1.200 dá quem? Justamente os R$ 150 mil. Né? Então, eu tenho duas maneiras justamente de achar esse resultado. Legal? Então, se eu somar 450 com 150, dá justamente aos R$ 600 mil. Lindo demais? Show? Maravilha, né? E a produção conjunta, né? A produção conjunta, ela ocorre quando diversos produtos, né, são fabricados a partir da mesma matéria-prima, né, as quais são chamadas de coprodutos. Então, por exemplo, extrair petróleo. Pô, petróleo vai fazer um monte de coisa, gasolina, querosene, gás, né, um monte de coisa, né? Então, os coprodutos são os produtos principais, só que chamados de uma mesma matéria-prima. Eles normalmente respondem aí por um faturamento bem relevante da empresa, né? Óleo e farelo a partir da soja, gasolina, querosene, né? A partir do petróleo, dentre outros, tá? Então, um ponto importante é a gente entender que coprodutos é diferente de subprodutos e sucata. Que o coproduto, ele é um produto que é proveniente de uma mesma matéria-prima, né? O subproduto, ele é justamente um item que nasce de forma natural durante o processo de produção, né? Através de uma perda normal, por exemplo, nós falamos, né? Então, ou seja, eu falei da cadeira aqui, né? Vamos botar meu rostinho aqui, ó. Falei da cadeira. Aí vamos imaginar aqui, eu trabalhei numa empresa durante muitos anos chamada Tor Granitos, né? Que ela fazia beneficiamento de granitos, né? Os caras iam lá nas pedreiras, né? Faziam a implosão das rochas, traziam as rochas, né? Para a fábrica e essas rochas eram cortadas, né? Então, ou seja, viravam placas, né? Placas de granito, né? E essas placas eram beneficiadas, né? Tinham um processo de resinamento, polimento, né? E beleza. Só que algumas placas, né? Elas não tinham ali a serventia, né? Inicial que era para exportação, né? Algumas placas
tinham alguns problemas, né? Enfim, às vezes a pedra estava com alguma mancha e tudo mais. E aí o que acontecia? Muitas das vezes, nessa perda normal, para cortar a pedra em placa, né, algumas sobras aconteciam. E essas sobras poderiam ser vendidas, como por exemplo, rodapé. Né? Às vezes eu pegava aquela sobra daquela placa, né, e fazia rodapé. Né? Então isso é um tipo de subproduto, beleza? Tá? Então, ou seja, ela tem uma comercialização, né? Não é um elemento, não é um elemento relevante de faturamento, né? E como esse subproduto ele surgiu da produção do item principal, a entidade pode optar ou por fazer o faturamento separado ou por deduzir do custo, né, do produto principal. Né? Já a sucata, né, são itens que têm valor de venda irrisório, né, não recebe atribuição de nenhum custo, né? Ou seja, são itens que estão largados, né, na empresa, né, não tem serventia de uma maneira geral, né, não podem, não são decorrentes de processo de produção, né, mas estão lá, estão jogadas, né, e eu posso vender isso, né, por um valor irrisório. Tá? O coproduto não, o coproduto ele é justamente um produto proveniente de uma mesma matéria-prima. Tá? Já em relação à produção conjunta, né, que é justamente a questão do coproduto, o importante é que a alocação dos seus custos seja realizada sempre com base em critérios racionais, de maneira consistente ao longo do tempo. Estou falando o seguinte: ao extrair petróleo, né, aí do petróleo eu posso produzir querosene, gasolina, gás de cozinha, enfim. Então, qual é o custo que vai ser equivalente, né, a cada um desses itens, já que o custo foi da exploração do próprio petróleo, né? Então, esse é um ponto importante. Então, eu posso fazer uma apropriação de custos conjuntos a partir do valor de mercado de cada produto, né? O maior valor receberia o maior custo e o dos volumes produzidos, né? Produtos com maiores volumes absorvem, né, mais custos, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, uma empresa de azulejos produz um único produto. No processo produtivo surgem três qualidades: 50% de primeira, né, que é o extra, 30% de segunda, que é o comercial, e 20% de terceira, que era o refúgio. Justamente como era lá na empresa que eu trabalhava. O primeiro lote é para exportação, o segundo lote era para produção interna, comércio interno, e o terceiro era para refúgio mesmo. Né? Então foram fabricados 10 mil azulejos, né, em determinado período, e os custos conjuntos foram de R$ 4.000. Né? Então, ou seja, então reparem aí que eu tenho um ponto importante. A determinação do custo unitário será com base nas unidades totais produzidas de cada tipo de azulejo. Então, ou seja, dessas 10 mil unidades, 5 mil são produzidas para extra, né? 3 mil foram produzidas comercial e 2 mil para refúgio. Então, repara que do total de unidades produzidas, 50% vai para o extra, 30% para o comercial, 20% para o refúgio. Como os custos conjuntos foram de R$ 4.000, né, para fazer essa alocação, eu vou fazer essa alocação proporcional. Dos R$ 4.000, 50% vai para extra, porque ele foi responsável por 50% da produção. Né? O comercial, 30% de 4 mil, porque foi responsável por 30% da produção. E refúgio, 20% do total, porque ele foi responsável por 20% da produção. Então, eu aloquei os 4 mil com base numa produção conjunta. Escolhi o critério de volume de produção para fazer essa apropriação. E o interessante aqui, que por ser volume de produção, todos eles vão dar o mesmo custo unitário, né? Porque eles estão proporcionais ao total. Foi quando nós falamos custo variável total, né? Vamos pensar assim, né? Mas o custo variável unitário foi a mesma coisa aqui, né? Justamente porque eu estou proporcionalizando, né, conforme o volume da atividade de cada um. Legal? Beleza? Show de bola? Tá? E aqui para fechar, né, esse bloco, falar um pouquinho de sistemas de produção. Né? Algumas bancas gostam de trabalhar com esse assunto também. Então, são mecanismos fundamentais na controle de custos, né, que determinam a forma como os custos de produção são transferidos e atribuídos aos produtos ou serviços de uma empresa. Então, a escolha, né, do sistema mais adequado tem relação direta ao tipo de sistema de produção que a empresa adota. Então, normalmente, existem dois sistemas principais. O sistema de acumulação de custos por ordem de produção, que é a encomenda, que é algo mais personalizado, né? E o sistema de acumulação por processo contínuo, né? Quando tem ordem de produção de uma quantidade grande, né? De um lote grande de produtos. Tá? Então, vamos falar primeiro aqui da ordem de produção por encomenda.
né? Então, esse sistema de acumulação de custos, né, tem relação, né, com bens ou serviços que são produzidos por medida, sob medida, né? Não são padronizados, né? Eles são muito particulares, né? Muito individualizados ali, né? Então são encomendas, é produção por encomenda, né? Ó, eu quero que você produza produto X, Y, Z, né? Com essa característica aqui para a minha empresa. Não é produção em série, né? Então, ou seja, as principais características são produção intermitente, só ocorre produção quando houver pedido, né? Então, ou seja, é o primeiro tem uma demanda para depois fazer a produção. A acumulação de custos por ordem, por encomenda, então cada ordem recebe sua ficha de custos, matéria-prima, mão de obra, custos indiretos, né? Os produtos não são padronizados, né? Justamente porque é sob encomenda, né? E a venda, ela antecede a fabricação. A produção só inicia após o pedido do cliente, justamente porque não tem estoque, né? Então essa é a lógica aqui. Já o sistema de acumulação por processo é a produção em série, produção em massa, produção em lote, né? Que produz um monte de produtos que são idênticos, são homogêneos, né? Então demanda uma série de departamentos, etapas produtivas, né? Então nesse contexto tem uma produção contínua, né? Repetição. Os produtos são homogêneos, né? Por isso a possibilidade de produção em massa, né? A acumulação de custos por departamento, né? Então os custos aí material, mão de obra, custos são acumulados, controlados por um centro de custo, departamento ou processo produtivo, né? Não tem uma ficha específica para isso. A venda ela acontece posteriormente à fabricação, né? Então a empresa ela antecipa essa demanda, ela produz, né? Obviamente, e uma necessidade de produção equivalente, né? Justamente para calcular as unidades que estão em elaboração, é como nós falamos aqui justamente no assunto que passou. Tá? Então, são as diferenças, né, entre esses dois sistemas de acumulação de custos. Legal? Tá? Então, vamos trabalhar aqui com algumas questões. Ó, da Cefaz Rio de Janeiro 2025. No âmbito de uma empresa industrial, o sistema de produção por ordem a apresenta como características em regra. Então, vamos lá. Então, está falando de sistema de produção por ordem. Então, ele está falando o seguinte, ó, produção por encomenda, né? Beleza, produção intermitente, acumulação de custos, conta específica, padronização, ou seja, não tem padronização, né? No caso da encomenda, né? Processo de fabricação anterior ao processo de venda também está errado, né? Então, encomenda não tem, é a venda anterior, né? E não tem padronização, então está errado. Produção intermitente, acumulação de custos de uma conta específica para cada encomenda, flexibilidade e personalização dos produtos fabricados. Opa, faz sentido, né? Processo de venda anterior ao processo de fabricação. Perfeito, né? Isso é o processo de acumulação por encomenda, né? Então tá certo a Bia, né? Produção por processo, acumulação de custos, aqui já viajou aqui, né? Produção por processo, em conta específica de cada encomenda, padronização, não tem padronização aqui, né? E aqui produção intermitente, acumulação de custos e contas repetitivas de diversas linhas de produção, flexibilidade, ou seja, se eu tenho diversas linhas de produção, eu não tenho flexibilidade, né? Também então está errado aqui, né? Então, sem dúvida, aqui letra B, né? Sistema de acumulação custo por encomenda, né? Então, ou seja, personalidade, flexibilização, a venda acontece anteriormente ao processo de produção. Então, letra B. Show de bola? Maravilha, né? Vamos para a próxima. Determinada empresa industrial que se dedica à fabricação de um único produto apresentou os seguintes dados em março de 2025, mês em que se deu início às operações. Custo total de produção, R$ 2.400.000. Unidades iniciadas no período, 20 mil unidades. Unidades inacabadas, 5 mil. As unidades acabadas, né, representam um percentual de conclusão de 20% da produção acabada. Então vamos lá. Eu iniciei 20 mil unidades. Se eu não finalizei 15, né, as produções acabadas foram 15. E, obviamente, as inacabadas, os 5 mil que estão aqui. Só que essas inacabadas, né, elas têm um percentual de conclusão de 20%. Então, eu vou transformar 15 mil de produção acabada mais 20% de 5 vai dar 1.000, né, equivalente de produção. Então, vou fazer o cálculo com 16 mil unidades acabadas, né? Para fins de cálculo, né? Então, se eu pegar os 2.400.000 e dividir aqui justamente por esses 16 mil unidades, chega a um custo aqui
de 150. Então, 150 é o custo unitário de cada produto acabado. Legal? Beleza? E da unidade de elaboração, né, seria justamente 20% desses 150, né? Seria justamente aí R$30. Show de bola? Né? Então, se eu pegasse aqui as unidades acabadas, ó, ou seja, 15 mil, né? Deixa eu botar um calculador aqui. 15 mil vezes 150 daria aqui, ó, 2.250.000. Então, vou botar aqui, ó, 15 mil unidades vezes 150 daria 2 milhões, né? 2.250.000 reais. E aí eu teria aqui justamente 5 mil unidades com um custo de 20% sobre esse preço, né? Esse custo aqui, que daria 30, né? Então aqui daria 150 mil reais. 2.250 com 150, 2.400, né? Então tá certinho aqui, letra C. Show de bola? Beleza? Vamos para a próxima. Julgue o item seguinte relacionados ao cálculo do custo unitário de um produto. O equivalente de produção é aplicável ao produto que venha a apresentar unidades inacabadas na data que estiver precedendo, né, procedendo ao cálculo do seu custo unitário. Perfeito, né? Ou seja, a equivalência de produção é justamente aplicável ao produto que venha apresentar unidades inacabadas e eu vou fazer uma correlação com as unidades acabadas. Certinho, né? Essa questão aqui, né? Perfeito. Né? São só essas questões, né? Ah, maravilha aqui. Então, 3 questões aqui, tratando aqui dos assuntos que nós colocamos, né? E a gente, então, fecha esse bloco, né? Tratando de processo produtivo, unidade equivalente de produção, né? Produção conjunta e sistema de acumulação de custos. Bacana? Repare que é um assunto bem específico, mas que as questões, quando a gente consegue entender o contexto delas aqui, elas não são tão difíceis de serem resolvidas. Legal? Fechamos aqui mais um bloco. Voltamos daqui a pouquinho com mais contabilidade de custos. Até lá!